Espírito e Matéria. O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, editora FEB, questão número 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Questão número 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar, os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Questão 22A. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Questão 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Questão 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Questão 24. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Questão número 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? São distintos, uma e outro, mas a união do espírito e da matéria
é necessária para intelectualizar a matéria. O Livro dos Espíritos, editora FEB, por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos pode ser baixado, a pessoa pode fazer download no próprio site da Federação Espírita Brasileira, de graça. E temos ainda no YouTube uma gravação muito interessante do Carlos Vereza, que tem uma voz muito bonita, e ele gravou com a filha lendo as perguntas e ele lendo as respostas. Evidentemente que, com toda a capacidade de ator que ele tem, e também a sua filha, ficou uma gravação espetacular. Quem quiser dar uma olhada depois, é só no YouTube, já que estamos no YouTube, é só digitar, procurar pela lupazinha. O Livro dos Espíritos, estando no YouTube, vai abrir. Então é uma maravilha. E de graça, né, nós podemos ouvir. E isso é muito importante, o audiolivro ajuda muito. Às vezes a pessoa enxerga pouco, a pessoa está com pouco tempo para ler, mas pode pôr um fonezinho de ouvido e ouvir as perguntas e as respostas. Né? A tecnologia facilitando a nossa ação de querer saber, o nosso desejo de aprender sobre tudo. Aliás, audiobook, audiolivro no YouTube é uma maravilha. Não é só o Livro dos Espíritos. Nós estamos falando porque estamos tratando aqui hoje de O Livro dos Espíritos, sobre a questão do espírito e a matéria. São algumas perguntas que Allan Kardec fez ao mundo espiritual e o mundo espiritual respondeu sabiamente. E é importante que nós perguntemos, que discordemos, que estudemos, que pesquisemos. E são muitas as dúvidas, mas nós temos muitas respostas do mundo espiritual. E Kardec soube fazer as perguntas. Observemos, é século XIX. O livro foi publicado em 1857, em 18 de abril. Século XIX, então não é brincadeira, né? Nós não tínhamos nenhuma tecnologia que temos hoje. Laptop e celular, nada disso. Nem caneta esferográfica nós tínhamos. Uma dificuldade para escrever, depois para imprimir o livro. Mas Kardec deu esse exemplo, né, maravilhoso de trabalho, de dedicação. E de 55, aliás, de 57 a 69, ele publica toda a obra básica da doutrina espírita, as 5 obras básicas. Não é brincadeira, né? Muito trabalho, um esforço imenso, em pouco tempo, dedicação total, dia e noite trabalhando. Então, quem quiser dar uma olhada lá no Livro dos Espíritos, se a pessoa puder comprar o livro, é até bom ter o livro de papel ou o livro digital. Se não puder comprar, está disponível de graça no site da Federação Espírita Brasileira. Aliás, é um site maravilhoso, que dá toda a sustentação ao movimento espírita no Brasil. Temos muita informação importante para pesquisar, para estudarmos lá. Inclusive, a Federação Espírita Brasileira tem um estudo sistematizado, tem um estudo à distância. São muitas as possibilidades que o site vai oferecer. Quem quiser dar uma olhada lá, é só jogar no Google Federação Espírita Brasileira que vai aparecer o site. Nós precisamos compreender que nós somos espíritos. Quando a gente fala espírito, parece uma coisa assim sobrenatural. Tem nada a ver de sobrenatural. Tudo muito natural, não tem nada de sobrenatural.
Nós somos o espírito. Infelizmente, as religiões não compreenderam a situação e não destacaram tanto assim o espírito, a vida espiritual. Mas com o espiritismo, os próprios espíritos, inclusive, falam das colônias espirituais, da vida no mundo espiritual. Com a mediunidade do Chico Xavier, nós temos mais de 400 livros psicografados e a série André Luiz, o Espírito André Luiz, inicia essa série com o livro Nosso Lar, que aliás virou filme, e muito interessante estudarmos o Espiritismo, mas é muito importante que comecemos pelo livro dos Espíritos, que são mais de 1000 perguntas e mais de 1000 respostas que os Espíritos deram para Kardec. Então, uma grande oportunidade para a gente estudar. A pessoa pode ser da igreja evangélica, pode ser da igreja católica, pode ser de igreja nenhuma e pode estudar o Espiritismo. O Espiritismo não tem preconceito com religião, com nada, e dá aberto para todos os pesquisadores, todos os estudiosos que queiram pesquisar e estudar. Pode, inclusive, começar pelo site da FEB, da Federação. É uma boa pedida, né? E se a pessoa puder comprar os livros, as obras básicas, isso é muito importante para conhecer detalhadamente, pesquisar, estudar. Nós precisamos estudar o Espiritismo. A literatura espírita é riquíssima. Nós dispomos de mais de 3.000 livros em português para pesquisarmos, para estudarmos por assunto, o que a gente quiser, a gente vai. Aliás, agora com a inteligência artificial, qualquer assunto do Espiritismo que nós jogarmos na inteligência artificial, ela responde na hora, porque são livros editados, digitalizados, a inteligência artificial responde na hora. Então, vale a pena pesquisar, estudar. Afinal de contas, nós somos espíritos, nós não temos um espírito. Nós somos o espírito, nós somos a alma. Então, é muito importante conhecer a nós mesmos.